Mandar um bom dia. Bom dia, cara. Não é boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Boa noite, professor Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Você que mantém a sua invencibilidade dentro do estádio Brinco de Ouro, não era o resultado esperado, claro, mas dentro de um todo mantém a invencibilidade. Dentro da sua leitura tática e técnica, o que não encaixou na noite de hoje para o Guarani não conseguir os 3 pontos? Boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar o torcedor que hoje esteve presente, incentivando e apoiando a equipe do início ao fim. A gente sabe a força que a torcida do Guarani tem, então a expectativa é que a gente possa cada vez trazê-los mais e que eles possam, junto conosco, nos ajudar aí em busca dos nossos objetivos. É um jogo difícil, sabíamos as dificuldades que iríamos enfrentar. O Ceará tem jogado melhor fora dos seus domínios do que até propriamente em casa, uma equipe que tem um poderio de investimento gigantesco. Haja visto as operações que acabou de fazer nessa semana. E no primeiro tempo a gente até iniciou bem, mas no decorrer dele a gente começou a perder um pouco da conexão, começamos a jogar muito curto. O adversário usa desse expediente de te levar para um lado para poder pressionar. A gente precisava trocar um pouco mais rápido o corredor para atacar pelo lado oposto e assim ter um jogo mais vertical. E eles entenderam essa conexão nossa, então eles já começaram a trancar, a saltar com os adversários do lado contrário para tentar neutralizar essa circulação nossa quando a gente tinha esse passe para trás de retorno no pego horário. E nós tivemos um pouco de dificuldade de entender, até porque eles estavam com a linha um pouco mais alta. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você está com dificuldade para o jogo curto, algum espaço o adversário está te ofertando, que é impossível você marcar. Se você fatiar o campo em 3, horizontal e vertical, ele vai te dar alguma possibilidade, seja em jogo lateral ou em jogo mais vertical. Então, nos faltou um pouco dessa interpretação, mas é parabenizar esse grupo, que lutou até o final em busca do resultado de vitória, enfrentamos uma grande equipe. Se a gente puxar o saldo, nós fizemos o segundo jogo do segundo turno, fizemos 6 pontos contra um concorrente, Avaí, e fizemos 4 pontos contra outro concorrente, que é o Ceará. Então, descansar esses atletas. A gente veio numa sequência muito desgastante, e agora é descansar e projetar nossa mente a partir de amanhã para mais essa decisão que teremos lá contra o Ituano, a equipe que vem crescendo muito, tem ideias de jogo, algumas variações que vão exigir da gente uma atenção grande, mas agora é descansar, preparar para o próximo embate aí para que a gente possa voltar a vencer. Boa noite, Humberto. Pedro Lino, Rádio Essência, FM Portal Futebol Interior. As mudanças não surtirão mais efeito se você tivesse feito antes, e o Regis, ele não está merecendo uma vaga no time titular? Boa noite. Todos merecem vaga na equipe titular, então a gente tem olhar com igualdade a todos. Haja visto que a gente tem elogiado e vocês mesmos, os atletas que têm jogado nessa função, e o Regis, como eu falei, ele tem nos ajudado muito. Hoje entrou, pôde ali na cobrança de escanteio bater bem, o Mendes dando a cabeçada que acabou indo na trave, poderíamos sair dali com uma vitória. E interpretar o jogo, um adversário dificílimo que nós enfrentamos. Haja visto também a força que eles tinham nas substituições. Não adianta você desguarnecer algumas questões. Hoje era um jogo mais tático, mais de estratégia, um jogo com maior sabedoria. Não adiantava a gente jogar ansioso, com afã, abrir o peito. É um time que tem mais de 8 gols em transição, uma equipe muito perigosa em bola parada. Então, isso que nós tentamos neutralizar. Por isso que a ideia era deixar um pouco eles com a bola no pé para que a gente pudesse explorar. O que nos faltou e que nós conseguimos fazer no segundo tempo foi fazer essa troca. Então, infelizmente, no segundo tempo ali escapou alguns domínios nossos, como no primeiro tempo, e faltou nós entendermos que o jogo era para roubar essa bola e trocar de corredor, principalmente do lado esquerdo para o direito. Foi onde a gente teve algumas possibilidades de transição e até mesmo de finalização, que poderíamos sair com a vantagem e com os 3 pontos. Mas a gente olha para o todo, parabenizar esse grupo de atletas, um orgulho tremendo de fazer parte dessa família, de como engajados eles estão. A gente sabe que é difícil a sequência que a gente tem tido e como eles têm entregado.
como eles estão ali extenuados, e é dessa maneira que a gente vai conquistar os nossos objetivos. E que mais me agrada é o poder de insatisfação, não somente dos atletas, mas de toda a nossa comissão, que a gente queria presentear o nosso torcedor com uma vitória, mas infelizmente não foi possível. A competição ela é muito difícil. Agora, é como eu falei, canalizar nossa energia para o próximo desafio, para que a gente possa criar a melhor estratégia e fazer mais um grande jogo. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Os melhores momentos do Guarani, principalmente no primeiro tempo, foi em roubadas de bola no campo do adversário. E aí a intensidade e a marcação alta. No segundo tempo, principalmente, acho que faltou um pouco isso. Marcar alto, roubar essa bola e já sair perto da área deles. Você concorda? É muito difícil você manter, né? Ainda mais que essa sequência de jogos que a gente está tendo. Já visto o jogo que nós fizemos contra o Avaí, um jogo dificílimo, tivemos que correr atrás. É uma aplicação total dos atletas e logo na sequência já tem um jogo desse tamanho também. E a ideia nossa era justamente isso, subir essa pressão de início para poder dificultar essa iniciação do adversário. Conseguimos isso. É claro que o próprio atleta, a gente trabalha tanto em bloco alto, de pressão alta, médio e baixo, para eles poderem interpretar aquilo que o jogo esteja pedindo. E a gente sabe que você não vai ter um domínio completo em cima do teu oponente por 90 minutos. Então você tem que saber jogar os pequenos jogos que tem dentro dos 90 minutos. E os atletas entenderam isso. Nós jogamos contra um grande adversário, um adversário, como eu falei, com um poder de investimento gigantesco. No início da competição, todos, independente de equipes ou vocês da mídia, todo mundo credenciou o Ceará a um postulante a acesso, até pelo poderio de investimento que tem, pela capacidade que tem, jogadores que permaneceram. Então, como eu falei, parabenizar o grupo de atletas que a gente tem. Lutamos, o resultado que nós queríamos era o resultado de vitória, mas infelizmente na noite de hoje não foi possível. Agora, como eu falei, é descansar e projetar nossa mente para o próximo desafio que teremos no sábado. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você consegue falar para a gente se o Derek terá condições no próximo jogo ou você vai continuar com o Bruno Mendes? Obrigado. Ainda não é possível. O Derek continua, né, no departamento médico e o Bruno Mendes, caso não haja nenhum tipo de intercorrência aí de hoje até o jogo, amanhã a gente vai começar a ver como esses atletas vão chegar. Na sexta-feira, véspera de jogo, não dá para fazer quase nada, é mais ajuste em vídeo, conversa e levar o mínimo possível para que a gente possa guardar a energia desses atletas para que eles possam jogar com a sua plenitude e fazer um grande jogo lá diante do Ituano, como eu falei, que vem crescendo, uma equipe veloz, que tem variação ofensiva, que tem uma maneira bem definida de ajuste defensivo, vai exigir muito da gente nessas duas fases. Então, a partir de amanhã a gente começa a visualizar e projetar a nossa estratégia e aqueles que a gente irá entrar para poder representar o Guarani como tem representado. Humberto, boa noite. José Henrique Semedo, Rádio Central de Campinas. A gente, nos últimos jogos do Guarani, observou o Guarani com uma transição muito interessante, muito produtiva. E hoje o Guarani teve muita dificuldade nisso. E você disse uma situação importante. Aí, o Ceará, todo mundo colocava. Eu ainda coloco o Ceará, porque tem um segundo turno inteiro pela frente, e é uma equipe que demonstrou hoje ser muito forte. Está começando a encaixar com o Guto Ferreira. Sim, como eu falei, mérito do adversário também. Assim como a gente estuda os nossos oponentes, que a gente tem conseguido êxito em neutralizar e explorar aquilo que a gente entende que é a fragilidade do adversário, e até mesmo nas mecânicas de movimentação nossas, gerar esse desequilíbrio para chegar ao gol, que tem nos trazido as vitórias. Hoje, infelizmente, a gente não conseguiu o mérito do adversário, como você falou, enfrentamos uma grande equipe, um jogo de Série A, então exigiu muito da gente a questão mental também, e mérito do adversário, que teve coragem de pressionar, de tirar essas conexões nossas. Como eu falei, em algum momento ou outro acabou escapando essa bola, erramos ali tecnicamente, um pouco de tomada de decisão também. Quando assim conseguimos, a gente levou perigo ao adversário. Haja vista aí, vem na minha memória a situação que deixamos o Bruno José ali, por pouquinho ela acabou escapando, essa bola ali agora, no primeiro tempo, algumas escapadas que nós tivemos também, e a bola numa pressão alta, a bola do João Vitor. Então, algumas questões a gente conseguiu construir, mas como eu falei, enfrentamos um grande adversário que conseguiu neutralizar algumas situações nossas, por isso que a gente estuda, a gente analisa
todo o treinamento nosso, todos os jogos nossos, porque é isso que o adversário vai estudar, vai tentar enxergar a nossa fragilidade, a nossa virtude para tentar neutralizar, e cabe a nós nos conhecermos ainda melhor do que os nossos oponentes, para que a gente não possa dar nenhum tipo de margem para que eles possam vir e nos dificultar e gerar algum prejuízo maior para nós. A gente lamenta, tenho certeza que o nosso torcedor também saiu triste, a gente queria muito dar de presente essa vitória para os nossos torcedores que estiveram presentes na noite de hoje, mas é vida que segue, é continuar trabalhando com os pés no chão, focado nos nossos objetivos e cada dia mais buscar evolução para que a gente possa se tornar uma equipe cada vez melhor. Humberto, bom dia já, né? Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Há 5 minutos fechou a tão falada janela de transferências. O Guarani acabou perdendo apenas um jogador, mas que não era titular, o Neilton, e acabou trazendo vários jogadores aí, alguns deles anunciados hoje. A gente percebeu nas contratações que o Guarani deu uma ênfase maior ao sistema defensivo, trouxe mais jogadores do sistema defensivo do que propriamente para o sistema ofensivo. Como você avalia esse grupo do Guarani a partir de agora, com os reforços que chegaram? E pelo que você acompanhou também, você analisa muito os demais adversários. Alguém pode ter se reforçado mais e surpreender após essa janela de transferências, após o fechamento dela? Não podemos negar, claro que algumas equipes foram mais agressivas ao mercado, até pelo teu poderio financeiro, e sempre falamos aqui, o Guarani é um clube que está se fortalecendo, melhorando dia após dia, né, nem ano após ano, tem essa responsabilidade financeira também, tem que parabenizar a diretoria, o presidente, por ter esse controle financeiro também. A busca sempre é equilíbrio financeiro e equilíbrio técnico. Claro que a gente vai querer sempre aqui puxar para o nosso lado, mas nós temos que respeitar também. A gente sabe o que envolve uma contratação. Algumas equipes foram muito mais agressivas, sim, mas o foco naquilo que a gente controla, sempre assim. Então, eu não posso ficar olhando por externo. Como eu falei aqui, a gente tem um grupo muito engajado, muito comprometido, e cabe a nós da comissão extrair o melhor de cada um deles. Eu tenho certeza que esse grupo ainda não está na sua plenitude, então por isso que a gente tem se dedicado dia após dia, com a maior energia, com o maior entusiasmo, conversando bastante com esses atletas para que a gente possa ofertar para eles conteúdo, para que eles consigam evoluir. Haja visto quantos atletas, elogiados por vocês mesmos, que evoluíram desde a nossa chegada. Então, é assim que a gente olha. Então, a gente olha sempre para dentro, às vezes a gente valoriza muito a grama do vizinho e esquece de olhar a nossa. Então, nós temos que olhar as nossas virtudes, as nossas qualidades, trabalhar muito, como eu falei, pés no chão, em busca nossa vai ser sempre pelos 3 pontos do jogo seguinte, que essa é a nossa maior missão, e pela evolução da equipe. Então, é olhar para dentro, sabemos a dificuldade que será esse segundo turno, mas a equipe está no caminho e nós temos que saber trabalhar e vivenciar dia a dia para que a gente possa, como eu falei, se tornar uma equipe cada vez melhor. Humberto, boa noite. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. O Bruno Mendes falou ali na saída do gramado que o importante agora é não perder o foco, né? A equipe, apesar do empate, vem em 6 jogos ainda de invencibilidade. Queria saber como trabalhar a mente dos jogadores, visto que o período de preparação para o jogo contra o Ituano é muito curto. Vamos atacar primeiro na questão física, né, que mais nos preocupa. Estava já conversando com o pessoal da fisiologia, da preparação física, da fisioterapia, da nutrição. Esses caras vão trabalhar muito, os massagistas, então nós temos que ter um olhar mais carinhoso nessa questão aí da recuperação física. E a questão mental, já conversamos com eles ali, e como eu falei, o que mais nos deixa feliz é justamente esse poder de indignação, de insatisfação, como é de todos nós do staff, também dos atletas, e tenho certeza também do nosso torcedor. Todos nós queríamos um resultado melhor. Infelizmente não pôde na noite de hoje. Agora é trabalhar, saber que nós estamos no caminho, trabalhar muito, descansar bastante, e a partir de amanhã projetar a nossa mente para mais esse embate que teremos lá na tarde de sábado. Boa noite, Humberto. Diego Alves, da PTV. Você já comentou sobre a atuação do time na janela, mas, se possível, você poderia falar um pouco sobre os 2 jogadores que foram regularizados hoje, o Pablo Tomás, que era o artilheiro da Série D, e o Lucas Adel, que estava no São Bento, zagueiro, e não sei se deu tempo de mandar a documentação lá do argentino, deu tempo? Não. Então, esse não vou te perguntar sobre, mas esses 2 que já estão no BID, você pode falar um pouco sobre esses jogadores? Então, aí eu tô uma pulga atrás da orelha aqui, porque vamos falar, regularizado em questão de bid, vamos falar. Confesso a vocês que dia de jogo, cara, a gente está focado, a gente conversa bastante, eu, o Lucas, o
o presidente, o Ricardo também. Então, eu tenho esse pedido, né? Dia de jogo, para a gente ficar focado somente naquilo que a gente tem como estratégia. Claro que ontem a gente conversou bastante. Atletas que foram detectados, foram buscados aí, que o Pablo, por ser o artilheiro, 28 jogos, 18 gols. Esse atleta surgiu no Curitiba, com potencial de evolução. Então, a gente tem um analista de mercado também que foi buscar. A gente sabe da dificuldade do mercado, como nós falamos anteriormente, na questão financeira. E o Guarani, assim como em outras oportunidades, quando fez esse tipo de contratações, obteve êxito. Então, a ideia é justamente nisso, para que a gente pegue qualidade nesses atletas, atletas, como a gente diz, né, com fome, e, é claro, respeitando essa questão financeira do clube. Então, a expectativa é a gente vai receber esses atletas da melhor maneira possível. Como eu falei, um grupo muito engajado, comprometido, tem recebido todos da melhor forma, fazendo com que esses atletas se ambientem o mais rápido possível, para que eles possam potencializar suas capacidades e possam estar nos ajudando no decorrer da competição. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Gente, boa noite.